Olá, sejam bem-vindos ao curso. Eu sou Ana Paula Beck. Hoje o nosso curso será sobre estratégias. Estratégia para alunos com dificuldade de aprendizagem. Muito atual, né? E também tem colocar uma diferença. O aluno, quando ele tem dificuldade, não significa que ele tem um transtorno. Às vezes essa dificuldade que ele necessita o quê? De estratégias diferentes de aprendizagem. Porque cada pessoa, cada criança, cada adolescente, ele aprende de uma forma diferente. Lógico que o professor ele vai passar a parte didática dele de uma forma só que a gente não pode esquecer que dentro da sala de aula existe várias o quê? Individualidades. Então, quando um aluno tem uma dificuldade, seria interessante, primeiramente, fazer uma sondagem da sala de aula para identificar quais são o grau de dificuldade de cada aluno. Às vezes, essa dificuldade é o quê? De aprendizagem, seja o quê? De alfabetização, seja de cálculo, de matemática, seja de outros tipos de habilidades, mas não significa que ele tenha o quê? Um transtorno, né? Ou um distúrbio. Às vezes ele só tem uma pequena dificuldade com estratégias diferentes para poder estar ajudando esse aluno dentro da sala de aula. Então tem que tomar o professor muito cuidado referente a isso, para não confundir de repente uma dificuldade de aprendizagem com um transtorno ou um distúrbio de aprendizagem, tá ok? E aí eu separei algumas coisas, né, um material para vocês, que são com 5 estratégias para poder trabalhar dentro da sala de aula e adaptar o seu conteúdo. E vou deixar também um bônus sobre alfabetização no grupo de WhatsApp para vocês, professores ou especialistas, tá? Porque às vezes algumas atividades que é feita dentro da sala de aula ou alguma dica pode estar ajudando tanto o professor como o especialista dentro do seu consultório com estratégias diferenciadas. Gente, desculpa, eu tô meio rouca hoje, tá? Bom, como eu comentei com vocês, cuidado para não confundir a dificuldade de aprendizagem com transtorno de aprendizagem e distúrbio de aprendizagem, tá bom? E uma coisa muito importante, nessa estratégia que você vai trabalhar, existe um conjunto. Primeiro conjunto, a parte o quê? A escola, o professor e a família. Então esses 3 pilares é muito importante. Por quê? Porque um vai estar ajudando o outro. Porque às vezes é uma dificuldade que ele tem dentro da sala de aula, pode ser trabalhado junto com a família e dentro do contexto escola, tá? Para ver o que é melhor para este aluno. O foco é o aluno. E quais são, assim, as dificuldades que podem ser identificadas pelos pais e pelos professores? Falta de foco, demora para realizar atividades, ansiedade, dificuldade para realizar atividade sozinho, dificuldade de entender atividades propostas dentro da sala de aula, desinteresse pela escola e de se relacionar com as atividades de aprendizagem, desejo de não ir para a escola porque ele está tendo dificuldade dentro da sala de aula com a aprendizagem, dificuldade de socializar com os colegas, a falta de disciplina, a irresponsabilidade, a agressividade. Então você vê, são vários sintomas que dentro desses sintomas pode ser trabalhado com a família. Por exemplo, ele está tendo uma crise de ansiedade, chamar a família e conversar. Não podemos esquecer que a gente está saindo, ou ainda está dentro de uma pandemia, onde eles vieram de uma situação que ficaram dentro de casa, onde atividades dele eram online, muitos deles não conseguiram acompanhar, muitos adolescentes não conseguiram nem ligar a câmera para poder visualizar, porque eles não querem se ver, né, a sua própria imagem, então isso tem que ser trabalhado também. Por exemplo, você às vezes pega um livro, por exemplo, de história, e você vai falar sobre, vamos supor, vai chegar o dia do índio agora. Você vai falar sobre o índio. Às vezes o contexto que está ali não está chamando atenção para os seus alunos, mas você pode elaborar um texto diferente, pegar o texto didático que está ali
e trazer o quê? Colocar no papel, colocar imagens e fazer o quê? Esse texto ficar mais atrativo para eles lerem e fazer atividade junto com eles. O que acontece? Na educação infantil, existe muitas atividades lúdicas. Quando chega no ensino fundamental, atividades lúdicas, ela fica o quê? Obsoletas para alguns professores, e não deve. Você pode trabalhar no quê? Um contexto, trabalhar o quê? As músicas com os instrumentos musicais que os indígenas usam. Por exemplo, fazer um chocalho, né? Ah, e uma atividade boba. Não, não é boba. Que o que acontece? Eles estão numa transição, criança, adolescente, mas eles gostam de coisas diferentes. Então você pode trabalhar a história. Por que eles utilizavam os instrumentos, o chocalho? Era um instrumento de música, né? Tá ok? E contar toda uma história, você contar a história do contexto, complementar com a história da realidade de hoje, que na realidade que o Brasil não foi descoberto, que existia já habitantes. Quem eram os habitantes? Eram indígenas. Isso vai trazer uma coisa para o aluno que vai levar o quê? Uma coisa atrativa para ele. Você vai até a fonte, você pode aumentar a fonte, ficar maior, a letra ficar maior, porque às vezes o livro ele tá muito pequenininho. Ou às vezes você usar a lousa, é bem melhor você dar o papel para ele com imagens. Hoje tem vários instrumentos que você pode estar usando, né, com esses alunos, e vários aplicativos que você pode fazer coisas diferentes para eles, tá ok? Gente, eu não tenho tempo. Poxa, se você é professor ele leva o trabalho para casa. Essa é a vida de professor. Mas você ter um aluno onde você consegue passar o seu trabalho é maravilhoso, tá? Vamos lá. Dentro disso, dicas para lidar com crianças com dificuldade de aprendizagem. Vamos lá, que eu estava falando para vocês. Dicas para lidar com crianças com dificuldade de aprendizagem. Personalização do ensino. Você pode fazer uma coisa diferenciada para sua aula, né? Você é o professor de português, trazer coisas diferentes, de geografia, de ciências, ou até o professor de 1º a 4º ano, trazer coisas diferentes do seu aluno, personalizar, colocar o nominho dele, colocar figuras, deixar atrativo. Realizar atividades dinâmicas, cativar alunos, dar liberdade para que o aluno se expresse. Muitas vezes o professor chega na sala, só ele fala, né? Ele deposita o conhecimento, não é assim mais. Você tem que ter o quê? Uma interação com o teu aluno, você tem que conversar com ele. Porque a aprendizagem hoje, na atualidade, é assim, é uma troca de experiência, porque ele também traz coisas boas, ele traz uma história, ele traz uma história de vida dele, né? E você cativar isso daí, você sabe quem é o teu aluno, quem é você? Não é só o número 1, o número 2, 3, que é fulano e ciclano, tá? Incentivar alunos a ter controles de emoções, desenvolver sua autoestima, ensinar a lidar com conflitos, ajudar a se relacionar com os outros, fazer atividades que envolvam todos, fazer uma socialização. Envolver a família no processo de aprendizagem. Por exemplo, agora, né, que tem a semana, pode fazer semana indígena, você fazer instrumentos junto com a família e o filho em casa, fazer instrumentos indígenas, fazer pesquisas e mandar para a escola, fazer uma exposição, trazer a família para dentro da escola. Organizar a rotina de estudo, fazer uma rotina como que vai ser essa rotina. Isso também é bom para coordenador também, para poder trabalhar junto com o professor, qual vai ser a rotina que ele pode fazer durante a semana, porque são muitos professores no ensino fundamental 2, não é um só, mas trabalhar tudo isso, trabalhar o que vai ser durante essa rotina, como que vai ser, né, ser bem diferenciada. Envolver um psicólogo no caso de problema de origem emocional. Muitas escolas hoje estão tendo um amparo de psicólogos, né? Às vezes é um problema que você vê que o teu aluno ele está tendo crise de ansiedade, ele é muito ansioso, ele é muito nervoso, ele quer fazer muito rápido, ele não está com vontade de fazer. Então tentar descobrir e de repente passar para o especialista mesmo, para poder estar ajudando esse aluno e essa família. Envolver um psicopedagogo no caso de dificuldade cognitiva. Então, de repente fazer um relatório, se é na onde você trabalha, não sei, cada estado é um estado diferente, tem um procedimento diferente, tem equipe multidisciplinar. Então, trabalhar isso daí, esse aluno, ele precisa de um apoio, de uma ajuda, né? Principalmente nos dias de hoje. E o reforço escolar,
que adotar estratégias e métodos individuais de aprendizagem para essas crianças, né? O professor, ele se aperfeiçoar, ele trazer, ele procurar cursos diferenciados, se aperfeiçoar mesmo. Porque hoje em dia o professor, ele não pode ficar parado. O professor ficar parado, ele vai ficar obsoleto, ele vai ficar parado no tempo. Então o professor, ele tem que correr atrás de quê? De novas estratégias, novos conhecimentos. Não é só o conhecimento curricular, é um conhecimento do aluno, conhecimento, estratégia pedagógica, tá? Eu vou deixar agora com vocês os slides com 5 estratégias para vocês. E vamos conversar depois, 30 minutos antes de acabar a aula, vou abrir o grupo para a gente conversar sobre isso. E vou deixar um material bônus sobre alfabetização, que são com crianças que têm necessidades especiais, tá? Com transtornos de distúrbios de aprendizagem na parte de alfabetização para vocês, tá ok? Um beijo no coração, até daqui a pouco.